A primeira questão, quando nós falamos sobre reconhecimento a respeito das identidades, nós temos que entender o que nós podemos conceber por identidade. E identidade são aqueles elementos que permitem um indivíduo, o eu, se diferenciar dos demais. Esses elementos podem ser de classe, de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de nacionalidade, ou seja, é tudo que pode ser mobilizado na minha diferenciação entre eu e o outro. Tá? E ela pode ser entendida como a fonte de significado e a experiência de um povo, na medida em que um povo se diferencia de outros e ele se apresenta como uma nova, uma forma de ver em que os indivíduos se apresentam no seu contexto, na sua situação e se diferenciam dos demais. E quando a gente fala de identidades, a gente pode pensar em como essa identidade se constrói, a partir de quê, por quem, ou seja, quem são os atores que trabalham nessa construção, tá? Como é que ela é construída essa identidade? Geralmente, a identidade é construída socialmente, em completa e em constante transformação. Significa que não há uma identidade clara e definida e imutável. A identidade pode ser modificada a partir das ações das pessoas e ela é, por isso, construída socialmente. Tá? Embora algumas identidades são muito arraigadas e fazem parte da identificação dos indivíduos. Tá? O Bauman vai dizer, com base nesse entendimento, que não só a identidade é incompleta, uma vez que o mundo está em constantes transformações e as pessoas podem escolher identidades. Então, o Bauman, um dos principais autores aí da modernidade líquida, que vai destacar a questão da fluidez do mundo atual, ele vai dizer que as pessoas podem ter identidades diferentes. Em um momento ele se identifica como gaúcho, em outro momento ele se identifica como brasileiro, em outro momento ele se identifica como torcedor de um time, em outro momento ele se identifica com um curso que ele faz, ou seja, ele pode ter diferentes identidades e que isso permite a ele escolher essas identidades. Contudo, o fato dele poder ter escolhas pode ocasionar uma crise de identidade ou uma crise daquelas identidades tradicionais. Por quê? Porque antes haviam poucas identidades e o mundo mudava muito pouco. E com isso as pessoas acabavam escolhendo algumas identidades, se identificavam com uma forma de ser e de agir e mantinham aquilo constantemente ao longo da sua vida. À medida em que nós temos muitas opções de escolha, os indivíduos passam a mudar aquilo que eles entendem que é o seu diferencial em relação aos outros. E isso pode gerar uma crise daquelas identidades tradicionais e uma possibilidade de escolha para os indivíduos. Bom, na construção dessas identidades, nós podemos entender que elas têm diferentes origens. Tá? O Castells vai dizer que nós temos basicamente 3 tipos de construções de identidades. Uma daquelas que é as chamadas legitimadoras. Legitimadoras em que sentido? É aquela que vai fazer com que aquilo que vem sendo feito continue sendo feito. Ou seja, são definições construídas pelos órgãos poderosos ou pelos sistemas que dominam o funcionamento da sociedade, que estão na condição de privilegiados e que vão atribuir às pessoas uma identidade, vão classificar a partir de fora, tá? E que objetivam legitimar. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, existe um grupo de agricultores pobres, agricultor familiar é pobre, colono não tem conhecimento. Você constrói isso a partir de fora e torna-se muito difícil você questionar isso, porque ela legitima um conjunto de ações que estão sendo feitas e que mantém aquela sociedade sem mudança. Por outro lado, existem algumas identidades de resistência, que são construídas na reação aos projetos e que têm por objetivo confrontar
a dominação. Ou seja, embora você perceba que exista um domínio externo que vem e que tenta te atribuir identidades, a sua forma de diferenciação, os indivíduos passam a construir essa identidade a partir da sua ação e do seu dia a dia e se identificam a partir de si e de elementos que o tornam diferencial em relação às denominações que vêm externas. Tá? E nesse campo existe uma possibilidade de termos identidades de projeto. O que são identidades de projeto? São aqueles que, em virtude de uma busca, de uma construção de uma proposta, as pessoas acabam se identificando com esse tema. Como, por exemplo, nós podemos aqui citar o caso dos movimentos sociais, então, ou dos movimentos sindicais, alguém que passa a ser ativo na construção, ele vai se identificar em torno daquela proposta. Então, por exemplo, um assentado pode se identificar como um sem terra, mesmo já tendo recebido o assentamento, tendo sido assentado, e já ter o seu lote de terra. Atingido por barragem, mesmo já não estando mais no local onde ocorreu o projeto, pode-se considerar que ainda é um integrante do movimento dos atingidos por barragens, ou seja, ele se identifica em torno de um projeto, de uma proposta alternativa. Tá? Então, essa identidade vai acabar fazendo com que ele se diferencie dos demais para construir uma nova proposta. Da mesma forma, vai ser em relação a diversos temas que as pessoas se identificam e passam a ter uma ideia comum junto com outras pessoas. Eu posso, por exemplo, pegar um grupo de agricultores que se identifica com base no plantio direto de hortaliças, e eles têm um projeto de implantar isso, por exemplo, e eles passam a se diferenciar das demais pessoas pela atuação nesse projeto. Então, temas e ações em comum podem ocasionar a construção de uma identidade também a partir da ação. Tá? Não necessariamente essa identidade construída pelos indivíduos demanda a construção de um projeto, ou seja, de algo para mudança. Basta, às vezes, simplesmente pela autoidentificação entre si e com os seus colegas. Então, a identidade, ela é para ser construída de dentro, ou seja, a partir de como as pessoas reconhecem e se reconhecem, tá? Na igualdade com os seus colegas, com os seus conhecidos que têm a mesma identidade. Claro que as identidades legitimadoras vêm de fora. Tá? São aquelas que são atribuídas por outros indivíduos e que, por vezes, mesmo sendo atribuídas pelos outros indivíduos, elas são assumidas pelos que são assim denominados. Tá? Então, existe uma diferença de papel. Quem vem de fora, a visão dos outros, não é a mesma necessariamente de quem está dentro. Tá? Então, às vezes, quem olha de fora pode perceber uma identidade de uma forma e a visão dos outros não é o principal elemento quando a gente fala da construção de identidades, mas sim a visão de si próprio, a visão que nós temos de nós mesmos, da nossa história e daquilo que nós somos. É aquela pergunta clássica que a gente faz lá em sociologia: quem somos nós? Como é que nós estamos sendo o que somos? Tá? E, dentro dessa perspectiva da construção das identidades, o processo dialético de mudança da nossa história, de interações com o mundo, que o Hegel vai lá destacar, de que é possível construirmos múltiplas histórias ou múltiplas trajetórias a partir da nossa trajetória de vida. Tá? Então é possível múltiplas existências e, consequentemente, múltiplas identidades. Quando nós olhamos as identidades, é importante nós sabermos, dentro do processo de extensão rural, do processo de interação com as pessoas, quais são as identidades que existem. Tá? Não é como eu vejo as pessoas, mas como elas se veem. Então, se nós formos passarmos a pensar em que medida as pessoas elas se veem na sociedade, nós podemos dizer que a gente começa a identificar quais são essas identidades. Quais são essas identidades a partir da região onde nós estamos, do convívio das pessoas com que nós estamos, tá? Então, essas identidades, elas podem ser de diferentes ordens. Elas podem ser como identidades religiosas. Algumas pessoas têm um elemento central nas suas crenças, e as diferentes crenças vão ser um elemento diferenciador em relação às demais pessoas. Tá? Então, esse é um elemento que ganha muito força, principalmente à medida que você não tem mais uma única religião
predominando e você passa a ter várias religiões, então vão se construir identidades religiosas, identidades étnicas em virtude da origem dos nossos antepassados, de onde eles vieram. Então, por exemplo, os germânicos, os italianos, poloneses, caboclos, indígenas, tá? Que a gente vai enfocar aqui mais um pouco os quilombolas dos indígenas, e no caso dos quilombolas se trata mais de uma identidade de projeto, né? Em virtude de uma identidade de passado comum também, e assim as demais etnias, tá? E as identidades em torno de projetos, que aí, como eu comentei para vocês antes, nós temos, por exemplo, assentados, a pessoa pode se identificar em torno do empresariado rural, por exemplo, quando está relacionado a um movimento de atuação em conjunta de empresários, ou como camponês, pessoas que estão, às vezes, mais excluídas dos processos de integração ao sistema moderno. Nessa construção da identidade, se nós olharmos, por exemplo, tem pessoas que se identificam como agricultores familiares, outras pessoas que se identificam como camponês. Basicamente, são várias possibilidades de construção. No caso do camponês aqui, quando a gente fala como identidade de projeto, nós estaríamos falando do movimento camponês, muito articulado, por exemplo, ao movimento dos pequenos agricultores, enquanto, por exemplo, o agricultor familiar está mais associado, ou o empresário rural, que também é um termo às vezes mobilizado, pelos agricultores familiares um pouco mais integrados nos mercados. Mas o que é importante perceber é como cada indivíduo se vê, e não como eu o vejo a partir de fora. Porque é a identidade dele que é importante, porque é essa identidade que lhe dá sentido à sua vida. E se eu for lá e tentar olhar a partir da minha identidade, às vezes eu não consigo entender o porquê que ele se vê de uma forma diferente, ele concebe de uma forma diferente. Então, essa identificação das identidades, ela é central para o trabalho de assistência técnica e extensão rural. Por quê? Porque uma vez que eu identifico as identidades, os sentidos e como a pessoa se vê, é muito mais fácil que eu consiga dialogar e fazer com que a pessoa, ou melhor, é mais fácil que eu consiga estabelecer mecanismos de diálogo com essas pessoas. Uma vez que nós, enquanto extensionistas rurais, trabalhamos com comunicação rural, ou seja, temos que conseguir entender o que faz sentido na vida dessa pessoa, e o público é um elemento central do processo de extensão rural. Então, essa noção de identidade, ela é extremamente importante pelo seguinte fato. Dentro das teorias da sociologia moderna ou das ciências sociais, nós temos uma corrente chamada de pluralismo. O que é o pluralismo? O pluralismo é uma tentativa de dizer que nós não devemos querer transformar todas as pessoas numa coisa só. Nós devemos buscar transformar as pessoas, ou melhor, devemos buscar oferecer possibilidades às pessoas para que elas se identifiquem com diferentes identidades, e a escolha deve ser delas, respeitando essas identidades. Ou seja, a diversidade de identidades é extremamente relevante para a sociedade e torna mais rica a sociedade à medida que nós temos mais possibilidades. Então, o pluralismo vai destacar essa importância do respeito às diferentes identidades para que a gente não queira fazer a partir de fora uma transformação para um único modelo de sociedade.